Emma era a única filha de Rodolfo Albuquerque, um magnata dos negócios conhecido por sua frieza e ambição implacáveis. Ele controlava um império financeiro que abrangia desde empreendimentos imobiliários até investimentos em tecnologia, e sua riqueza parecia não ter limites. Contudo, a fama e o poder que o envolviam não pareciam tocar a vida de Emma de forma positiva. Embora rodeada de luxo, sentia-se constantemente ofuscada, como se sua existência fosse insignificante para o pai e irrelevante para o mundo em que vivia. Desde pequena, Emma ouvirá o pai falar sobre imagem e influência, palavras que ele dizia serem essenciais para qualquer pessoa que quisesse conquistar poder e respeito. Para Rodolfo, o valor de alguém estava na aparência, no status, na capacidade de impressionar. Emma, por outro lado, era uma pessoa introvertida e simples. Preferia a companhia de livros e do piano no qual praticava diariamente. Ela se destacava por sua inteligência e bondade, mas nunca dera muita atenção às exigências de seu pai em relação à aparência. No entanto, essa postura fez crescer com uma autoestima frágil, minada pela constante comparação com as beldades do círculo social de seu pai. Emma não era uma mulher considerada atraente pelos padrões convencionais. Seu rosto tinha traços marcantes, com um nariz levemente adunco, olhos pequenos e intensamente observadores, e um cabelo volumoso que insistia em não se moldar aos penteados que a sociedade esperava. Sua pele era pálida, e ela raramente se interessava por maquiagem. As poucas vezes que tentará seguir conselhos de cabeleireiros e maquiadores acabaram em decepção, pois parecia que nada poderia alterar seu visual a ponto de agradar aqueles que a julgavam. O pai a via como um projeto mal sucedido. Desde a adolescência de Emma, ele se preocupava com o fato de ela não corresponder às expectativas da elite. Sabia que, um dia, precisaria encontrar um marido para ela, não por amor ou para que ela fosse feliz, mas para que ele pudesse usar o casamento como uma aliança estratégica. Um casamento bem planejado significaria expandir seus negócios e aumentar seu poder sobre os círculos de negócios e políticos. Contudo, Rodolfo sabia que, com o temperamento reservado e a aparência nada chamativa de Emma, encontrar um candidato adequado seria um desafio. A solução, ele pensava, seria arranjar o casamento e fazer com que o noivo tivesse motivos mais convincentes para aceitar o acordo. Foi então que Rodolfo encontrou Rafael, um empresário jovem e promissor, que, embora ambicioso, estava em sérias dificuldades financeiras. Rafael era exatamente o oposto de Emma em muitos aspectos. Dono de um carisma nato, ele era conhecido por sua aparência impecável, alto, com cabelos bem penteados, uma pele bronzeada e sorriso encantador. Apesar de sua presença marcante, Rafael vinha enfrentando problemas financeiros e de negócios, e sua empresa estava à beira da falência. Endividado e desesperado para manter o estilo de vida luxuoso que construíra para si, ele procurava uma saída que fosse rápida e lucrativa. Ao ouvir a proposta de Rodolfo, Rafael enxergou uma oportunidade irresistível. Casar-se com Emma não era uma ideia que lhe agradava, especialmente porque, como muitos, ele a considerava pouco atraente. Mas, diante das promessas de apoio financeiro, e da possibilidade de se tornar o genro de um dos homens mais influentes do país, Rafael colocou de lado seus sentimentos e concordou com o arranjo. Para ele, aquele casamento era um negócio, uma forma de subir socialmente e recuperar a estabilidade financeira. Ele aceitou sem hesitar, disposto a suportar o que fosse necessário para atingir seus objetivos. Rodolfo preparou tudo em segredo, e Emma só soube do casamento arranjado quando tudo já estava praticamente decidido. A notícia a pegou de surpresa, e ela sentiu uma mistura de choque e resignação. Embora soubesse que o pai sempre fora controlador, não imaginava que ele chegaria ao ponto de arranjar um casamento para ela, sem se importar com seus sentimentos. No entanto, sua vida inteira fora marcada por concessões. Desde pequena, aprenderá a seguir as regras e manter-se na sombra, aceitando as decisões do pai e obedecendo às suas ordens. Por isso, ao receber a notícia, Emma sentiu que não tinha escolha. Questionar o casamento era, para ela, algo impensável, e sabia que a insatisfação do pai seria algo mais doloroso do que o casamento com um estranho. O dia do noivado chegou rapidamente, e, apesar de toda a grandiosidade da celebração, Emma sentiu-se invisível, como se fosse apenas uma peça em um tabuleiro de xadrez, manobrada conforme a vontade do pai.
Rafael, vestido impecavelmente e sorrindo para os convidados, mantinha-se ao lado dela, mas era evidente que não tinha qualquer afeição genuína. Ele agia como um noivo perfeito, mas por trás dos sorrisos e do charme, estava apenas interessado em concluir o acordo que lhe garantiria uma nova vida. Emma observava Rafael com um misto de admiração e tristeza. Admirava sua facilidade para cativar as pessoas, a forma como parecia ter confiança em si mesmo, algo que ela sempre almejara. No entanto, sentia tristeza ao perceber que aquele homem, por quem ela nutria uma pontada de respeito, via nela apenas a feia filha do milionário, alguém de quem ele esperava apenas benefícios financeiros. Durante o período de noivado, Emma tentou manter alguma proximidade com Rafael, na esperança de que, talvez, ele pudesse vê-la como uma pessoa real, alguém com sentimentos e sonhos próprios. Mas, a cada tentativa, recebia respostas frias e evasivas. Rafael a tratava de forma educada, mas distante, como se estivesse sempre lembrando a si mesmo de que o casamento era apenas um meio para um fim. Ele aceitava os encontros formais, os jantares e as aparições públicas que Rodolfo organizava para o casal, mas não havia entre eles qualquer conexão emocional. Para Rafael, Emma era uma figura sem relevância, seu interesse era totalmente focado na fortuna e na influência que o casamento lhe traria. Emma, por sua vez, tentou lidar com a situação da maneira mais digna possível. Embora sentisse um aperto no peito cada vez que percebia a indiferença de Rafael, decidiu que não deixaria transparecer sua tristeza. Com o tempo, aprendeu a construir uma muralha ao redor de suas emoções, protegendo-se da decepção e da frieza. Aquele casamento, que deveria ser uma união de amor e parceria, tornará-se uma prova de sua resiliência. Enquanto os preparativos para o casamento avançavam, Rodolfo intensificava os detalhes para que o evento fosse uma celebração espetacular. Ele insistiu que cada elemento fosse luxuoso, digno de sua fortuna e de sua imagem pública. Os convidados incluíam empresários influentes, figuras políticas, e até celebridades. Emma sentia-se cada vez mais pressionada e deslocada, como uma peça fora do lugar em um evento que parecia feito para outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela se mantinha firme, decidida a cumprir o papel que lhe fora atribuído. Chegou, então, o dia do casamento. Emma, vestida com um vestido de renda luxuoso que fora encomendado de uma estilista renomada, se preparava com uma expressão neutra, quase mecânica. Os cabeleireiros e maquiadores faziam de tudo para realçar sua aparência, mas Emma sabia que, para Rafael e para a maioria dos convidados, ela continuaria sendo a filha feia do milionário. Ao caminhar pelo altar, sentiu olhares de curiosidade e, em alguns casos, até de pena. Rafael estava lá, impecavelmente vestido, esperando-a com um sorriso protocolar. Ao se encontrarem no altar, trocaram votos formais, e Emma mal podia acreditar que aquele momento realmente acontecia. Ela repetiu as palavras do padre com a voz firme, enquanto seu coração apertava com a certeza de que estava entrando em uma união sem amor. Quando o padre finalizou a cerimônia e os declarou marido e mulher, Emma baixou o olhar, conformada com o destino que agora abraçava. Mas, antes que pudesse respirar aliviada, algo inesperado aconteceu. Seu pai se levantou e, com uma expressão séria, pediu a atenção dos convidados e do casal. Ele se aproximou do altar e, em uma voz firme e clara, anunciou que tinha algo importante a declarar sobre a herança da filha e o compromisso que Rafael assumia ao se casar com ela. A manhã do casamento de Emma amanheceu clara e serena, contrastando com a inquietude que ela sentia no peito. Enquanto o sol subia devagar no céu, o imenso salão de festas onde aconteceria a cerimônia estava sendo preparado com toda a grandiosidade que o dinheiro e o prestígio de Rodolfo Albuquerque poderiam proporcionar. O local era deslumbrante, com arranjos florais exóticos, lustres de cristal e mesas cobertas com toalhas de linho fino, dispostas com talheres de prata. A atmosfera era de luxo absoluto, cada detalhe havia sido cuidadosamente pensado para refletir o poder e a opulência da família Albuquerque. Dentro de seu quarto no andar superior da mansão, Emma observava o movimento frenético dos organizadores pela janela. Seus pensamentos estavam distantes, e sua mente, atordoada. Ela estava prestes a casar-se com um homem que mal conhecia e que claramente não a amava. O casamento arranjado a fazia sentir-se como um mero acessório, uma peça no jogo de poder do pai.
Nos últimos dias, tentará convencer-se de que tudo ficaria bem, que o amor poderia surgir com o tempo, mas, no fundo, sabia que Rafael não via nela uma companheira, e sim um meio de escapar de suas próprias dificuldades financeiras. Enquanto refletia sobre o futuro incerto, entrou em seu quarto uma equipe de cabeleireiros e maquiadores, trazidos de outras cidades especialmente para transformá-la. As profissionais eram experientes e tentavam de todas as formas realçar a beleza de Emma, aplicando base, sombras e batom que complementavam o tom de sua pele pálida e seus olhos pequenos. O cabelo foi preso em um coque sofisticado, adornado por um delicado véu de renda. Quando finalmente se viu no espelho, Emma quase não se reconheceu. Ela estava, de fato, linda, mas, ao mesmo tempo, sentia-se desconectada de sua própria imagem. Enquanto isso, no andar de baixo, Rafael estava cercado por alguns amigos e familiares, que riam e trocavam comentários sobre a boa sorte do noivo. Eles falavam sobre as maravilhas de entrar para a família Albuquerque, sobre as portas que se abririam para ele e sobre como o dinheiro do sogro o colocaria em uma posição de poder e prestígio. Rafael sorria para cada comentário, mas seu pensamento estava fixo em um único objetivo: tornar-se alguém de relevância no meio financeiro e social, algo que sempre desejara, mas que nunca fora capaz de alcançar sozinho. Ao longo dos preparativos, Rafael não demonstrou qualquer afeto ou atenção especial por Emma. Ele havia feito o possível para evitar interações pessoais com ela, limitando-se a conversas superficiais durante o noivado e os eventos obrigatórios organizados pelo pai dela. Para ele, Emma era um meio para um fim. Ele pensava que, após a cerimônia, poderia manter uma vida independente, aproveitando a segurança financeira que ela lhe traria. Considerava Emma simples demais, não alguém capaz de ocupar o centro de uma sociedade requintada. Para ele, sua feiura era um empecilho, uma barreira que ele mesmo teria que contornar com seu próprio carisma para que pudesse ser visto como alguém de prestígio. No entanto, apesar de sua superficialidade, Rafael sabia que aquela decisão era arriscada. Se falhasse em atender às expectativas do sogro, Rodolfo Albuquerque poderia facilmente cortar seus laços e deixá-lo afundar novamente em dívidas. Precisava manter a aparência de um bom marido, ao menos nos primeiros meses, e então descobrir uma forma de garantir uma independência que lhe permitisse usufruir da fortuna sem depender de Emma. Com esse pensamento em mente, ele vestiu seu smoking feito sob medida e ajustou a gravata, observando seu próprio reflexo. Era um homem atraente, e sabia disso. O sorriso de satisfação no espelho era o reflexo de alguém que acreditava ter encontrado a chave para sua tão almejada ascensão. Quando finalmente chegou o momento da cerimônia, os convidados começaram a ocupar o salão. Rodolfo fizera questão de convidar uma lista extensa de pessoas importantes, políticos, empresários, celebridades e figuras públicas de renome. Todos estavam curiosos para ver a filha do milionário casar-se com um jovem que, embora desconhecido, exibia um porte e uma confiança inegáveis. Para muitos dos convidados, o casamento era um espetáculo, um evento para observar e comentar. Muitos cochichavam sobre a aparência de Emma, alguns questionavam o que Rafael via nela, enquanto outros se limitavam a especular sobre os benefícios que ele teria ao se unir à poderosa família Albuquerque. O salão estava decorado com uma paleta de cores sofisticada, tons de dourado e branco predominavam, simbolizando luxo e pureza. A passarela central, coberta de pétalas de rosas, levava até um altar decorado com uma cortina de orquídeas brancas e velas delicadamente dispostas. No altar, Rafael aguardava com uma expressão calma e altiva, cumprindo seu papel de noivo com perfeição, mas sem qualquer indício de nervosismo ou emoção. Então, as portas se abriram, e Emma surgiu, acompanhada pelo pai. Ao ver a filha, Rodolfo demonstrava uma expressão de orgulho, embora houvesse uma certa frieza em seu semblante. Para ele, aquele casamento era a confirmação de um negócio, uma transação vantajosa. A emoção, se é que existia, era substituída pelo alívio de saber que sua filha finalmente traria benefícios concretos ao império que ele construíra. Emma caminhava devagar, sentindo os olhares de todos sobre si. Sabia o que os outros pensavam dela, que não era bela nem atraente aos olhos da sociedade. Mas naquele momento, em meio ao murmúrio dos convidados, tentou manter a compostura. Repetia para si mesma que, apesar de tudo,
cumpriria seu papel com dignidade. Seu coração estava apertado, mas ela erguia a cabeça, determinada a enfrentar o momento sem demonstrar sua tristeza. Quando ela finalmente alcançou o altar, encontrou o olhar de Rafael, que sorriu discretamente. Emma sabia que aquele sorriso não era para ela, mas para os outros, uma fachada de gentileza para que ele continuasse a impressionar os convidados. Sem nenhuma expectativa de carinho, ela aceitou sua mão e, juntos, enfrentaram o padre, que começou a cerimônia. O padre falou sobre a importância do amor e da união, sobre a parceria e o respeito mútuo que deviam buscar. Emma ouviu cada palavra com atenção, quase como se absorvesse aquilo como um lembrete de que ainda poderia sonhar com uma vida baseada nesses princípios. Rafael, por outro lado, estava alheio ao que era dito, seu foco estava na fortuna que ele ansiava alcançar. Finalmente, o padre pediu que trocassem os votos. Emma, com a voz baixa mais firme, prometeu a Rafael seu amor e lealdade, embora soubesse que a sinceridade de suas palavras não seria correspondida. Quando foi a vez de Rafael, ele recitou os votos com precisão, mas sem qualquer emoção genuína. Em seu interior, acreditava que aquelas palavras eram meras formalidades, um protocolo a ser seguido para alcançar o que desejava. Após os votos, o padre os declarou marido e mulher, e o salão encheu-se de aplausos. Emma sentiu um alívio misturado à tristeza. Agora, era oficialmente casada, e sua vida mudaria para sempre. Mas, antes que ela pudesse respirar fundo e preparar-se para enfrentar o resto da noite, seu pai, Rodolfo, levantou-se e caminhou até o altar. Com a expressão séria, Rodolfo olhou para o casal e depois voltou-se para os convidados, que se silenciaram, surpresos. Ele segurava um envelope nas mãos, e sua voz era grave ao anunciar que tinha algo a compartilhar. Eu gostaria de aproveitar este momento especial para fazer um comunicado importante, ele começou, com a voz firme e controlada. Todos os olhos estavam fixos nele, curiosos para saber o que aquele milionário poderoso poderia ter a dizer naquele instante. Rodolfo olhou diretamente para Rafael, que observava o sogro com um sorriso ensaiado, mas sem entender o motivo do anúncio. Então, o milionário explicou que a fortuna de sua filha não era apenas uma herança convencional. Ele revelou que Emma era a única herdeira de uma enorme fortuna secreta, muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. No entanto, havia uma condição rigorosa: Rafael só teria direito ao dinheiro se conseguisse provar um amor genuíno por Emma ao longo de 3 anos. O choque foi imediato. Os convidados se entreolharam, surpresos e intrigados, enquanto Rafael se esforçava para disfarçar sua expressão de perplexidade. Emma também ficou boquiaberta, sem saber que aquele era o plano de seu pai. Sentiu-se, por um instante, traída e usada, mas também esperançosa. Finalmente, Rafael teria que olhar além de sua aparência, além da fortuna. Mas será que ele seria capaz de enxergá-la como ela realmente era? Ao término do discurso, Rodolfo desejou felicidades ao casal, voltando ao seu lugar enquanto um silêncio incômodo pairava sobre o salão. Rafael, sem saber como reagir, tentava processar o golpe que acabará de receber. Para ele, aquele casamento era uma simples transação, e agora ele percebia que enfrentaria desafios que nunca imaginara. A cerimônia estava oficialmente encerrada, mas a surpresa que Rodolfo criará naquele instante mudaria profundamente o rumo da relação entre Emma e Rafael. A declaração de Rodolfo caiu como uma bomba sobre todos os presentes. O silêncio que seguiu seu anúncio era tão profundo que podia-se ouvir o farfalhar das folhas nos arranjos florais, tão luxuosamente dispostos por todo o salão. Cada convidado tentava entender o que aquilo significava. O pai de Emma havia não só anunciado uma fortuna oculta, mas também deixado claro que essa herança seria concedida apenas se Rafael demonstrasse um amor sincero por Emma, sua recém-casada esposa, ao longo de 3 anos. Os cochichos logo começaram a circular, crescendo entre os convidados. Alguns homens, em voz baixa, comentavam sobre a audácia de Rodolfo em condicionar uma herança tão generosa à prova de sentimentos, especialmente para alguém como Rafael, que até então todos viam como um interesseiro. Já as mulheres observavam Rafael com curiosidade, tentando adivinhar se ele aceitaria o desafio ou se seu verdadeiro caráter acabaria por emergir diante dessa inesperada imposição. Rafael, no entanto, parecia petrificado.
O sorriso seguro e o ar de superioridade que exibira até então haviam desaparecido de seu rosto. Ele tentava assimilar o que aquilo realmente significava. Sua estratégia de se casar rapidamente para ter acesso imediato ao dinheiro de Emma fora destruída em questão de minutos. Ele sentia o coração disparar, uma mistura de raiva e confusão borbulhava dentro dele. Não era apenas uma mudança de plano, era como se Rodolfo tivesse arquitetado tudo desde o início para testá-lo, para desmascarar suas intenções. Para piorar a situação, Rafael não poderia exibir sua frustração. Ele precisava manter a postura, mostrar-se grato e sereno perante os convidados. Mas, no fundo, ele se sentia traído e humilhado. Afinal, ele havia aceitado aquele casamento pensando que seria uma forma rápida e eficiente de resolver seus problemas financeiros, mas agora estava amarrado a uma condição emocional que ele sabia que não poderia cumprir com facilidade. Emma, por outro lado, estava igualmente em choque, mas por razões diferentes. Ao ouvir a condição imposta pelo pai, sentiu uma mistura de espanto e esperança. Ela nunca imaginara que seu pai a veria como digna de amor, mas aquela condição, embora calculista e prática, lhe deu um vislumbre de que talvez ele esperasse algo mais para ela, algo além de uma transação fria e sem alma. Ela sabia que, para Rafael, aquele teste representaria um desafio muito maior do que ele estava disposto a enfrentar. E, no fundo, Emma temia que a imposição acabasse tornando sua vida ao lado dele ainda mais complicada. Assim que a cerimônia chegou ao fim e os convidados começaram a se dispersar para a recepção, Rafael e Emma permaneceram lado a lado, mas em um silêncio desconfortável. Emma, mesmo com seu temperamento gentil, não conseguiu esconder a tensão em seu rosto. Ela sabia que precisava conversar com Rafael sobre o que acabará de acontecer, mas não tinha certeza de como começar. Temia que qualquer palavra pudesse abrir uma ferida ainda maior ou destruir qualquer possibilidade de entendimento entre eles. Rafael, por sua vez, estava tentando calcular suas opções. Ele não poderia simplesmente abandonar Emma, e isso não só o destruiria socialmente, mas também lhe causaria uma enorme humilhação. Além disso, o sonho de se tornar um homem de negócios bem-sucedido, amparado pelo poder e pela fortuna dos Albuquerque, era agora mais tentador do que nunca. Mas como ele poderia demonstrar amor por Emma, alguém por quem ele sentia apenas uma vaga simpatia e um certo desprezo velado? Ele precisava pensar em um plano, algo que lhe permitisse cumprir as expectativas de Rodolfo sem precisar investir emocionalmente. A recepção estava em pleno andamento quando Rodolfo, ao lado de outros familiares, começou a circular pelo salão, cumprimentando os convidados e mantendo sua presença imponente. Rafael percebeu que seria inevitável enfrentar o sogro para agradecê-lo, e preparou-se mentalmente para o momento. Embora ansioso e desgastado, sabia que deveria manter a compostura e mostrar-se grato. Rodolfo percebeu a aproximação de Rafael e o encarou com um olhar firme, mas ligeiramente provocador. Estava claro que o magnata esperava ver como o novo genro reagiria. Rafael, por mais desgastado que estivesse, forçou um sorriso e estendeu a mão. Gostaria de agradecer ao Sr. Rodolfo, por sua generosidade e confiança. Não esperava por essa surpresa, mas estou honrado por poder provar meu compromisso com Emma, disse Rafael, tentando esconder sua inquietação. Rodolfo apertou sua mão e, com um tom seco, respondeu: espero que você esteja à altura do desafio, Rafael. Minha filha merece alguém que a trate com respeito e que a valorize como pessoa, e não como uma extensão da minha fortuna. Considere essa oportunidade como sua chance de mostrar que é mais do que apenas um homem ambicioso. Rafael sentiu cada palavra como uma agulha. Sabia que estava sendo desafiado, e, mais do que isso, sentia-se desmoralizado. Para ele, Rodolfo estava expondo como um mero oportunista, o que o incomodava profundamente. A dignidade e a determinação de Emma, que até então ele julgara irrelevantes, agora começavam a lhe causar um incômodo sutil. Após essa breve troca de palavras, Rafael voltou a procurar Emma, sentindo que precisava esclarecer as coisas entre eles. Ao encontrá-la em um canto do salão, onde ela parecia estar em um momento de introspecção, ele se aproximou e, com um tom mais suave, tentou iniciar uma conversa. Emma, podemos conversar? Ele perguntou, tentando soar gentil.
Ela olhou para ele, surpresa pela aproximação. Desde o início do noivado, Rafael nunca havia feito qualquer esforço para conversar com ela sobre seus sentimentos ou sobre qualquer aspecto pessoal. Mas naquele momento, Emma sentiu que ele precisava de uma explicação, e assentiu, indicando que poderiam se sentar em uma mesa mais isolada. Assim que estavam a sós, Rafael respirou fundo e começou a falar, com um ar calculado, mas tentando soar sincero. Sei que tudo isso foi inesperado. Acredito que você também não sabia sobre a condição que seu pai impôs, certo? Emma balançou a cabeça. Não, eu também não sabia. Fui tão pega de surpresa quanto você, Rafael. Na verdade, eu sempre pensei que meu pai desejasse apenas um casamento que fosse vantajoso para ele. Não esperava que ele colocasse o amor como uma condição. Rafael assentiu, e, por um momento, hesitou. Ele queria encontrar uma maneira de tranquilizá-la sem comprometer-se demais, mas também sabia que, para continuar com seu plano, precisaria ao menos tentar uma aproximação. Então, ele disse: Emma, eu quero que você saiba que vou fazer o possível para que nosso casamento seja uma experiência positiva para ambos. Sei que não começamos da melhor forma, e que este casamento pode parecer estranho. Mas eu estou disposto a tentar. As palavras de Rafael eram vagas, mas Emma percebeu um esforço em sua voz. Ela não sabia até que ponto aquilo era genuíno, mas sentiu que aquela era a oportunidade de, ao menos, abrir um diálogo com ele. Eu entendo, respondeu Emma, com um tom calmo, mas ainda cauteloso. Eu também quero que isso funcione, Rafael. Sei que você não me conhece bem, e talvez eu não seja o tipo de pessoa que você esperava, mas estou disposta a fazer o meu melhor para que possamos viver em harmonia. Embora fossem palavras simples, havia sinceridade no tom de Emma. Ela desejava, realmente, que eles encontrassem uma forma de coexistir sem desconfianças e ressentimentos. Ela sabia que não era convencional, mas não queria que o casamento fosse uma batalha de manipulações. Rafael observou Emma por um momento e, pela primeira vez, percebeu algo além de sua aparência. Havia uma força discreta naquela jovem que ele nunca notara. Ela não era apenas a filha feia do milionário, mas uma pessoa com sentimentos profundos e uma serenidade que o intrigava. Ele se sentiu incomodado, como se estivesse começando a ver uma faceta dela que não havia se permitido enxergar antes. No entanto, ele afastou esses pensamentos, lembrando-se de seu plano. Precisava manter o foco e jogar conforme as regras de Rodolfo para conseguir o que queria. A ideia de passar 3 anos fingindo sentimentos parecia insuportável, mas ele sabia que, com o tempo, poderia encontrar uma maneira de cumprir o prazo e seguir com sua vida. Após aquela conversa, Rafael e Emma voltaram para a recepção. Ambos estavam em paz com as palavras trocadas, mas, ao mesmo tempo, um misto de incerteza e desconfiança ainda pairava entre eles. Emma, esperançosa, via naquela conversa o primeiro passo para uma convivência mais respeitosa, enquanto Rafael, por outro lado, via aquilo apenas como o início de uma atuação que teria que sustentar. Enquanto os convidados dançavam e brindavam ao casal, ambos sabiam que o casamento não seria fácil. Para Emma, a condição dupla era uma oportunidade para finalmente ser vista como alguém digna de afeto. Para Rafael, era um teste de paciência e manipulação. Nos olhos atentos de Rodolfo Albuquerque, no entanto, estava a certeza de que sua condição faria com que a verdade fosse revelada. As semanas que se seguiram ao casamento de Emma e Rafael foram marcadas por uma tensão silenciosa e uma estranha rotina de convivência cuidadosa. Após o choque inicial da revelação de Rodolfo sobre a condição para a herança, Rafael tentava, a todo custo, adaptar-se à nova realidade. Ele sabia que qualquer deslize poderia significar a perda do direito à fortuna que lhe fora prometida e, assim, decidiu empenhar-se em parecer um bom marido, ao menos, superficialmente. Emma, por outro lado, estava se ajustando a esse novo capítulo de sua vida com uma calma que surpreendia até a si mesma. Ela sabia que Rafael não nutria sentimentos por ela, mas, em vez de lamentar, decidiu concentrar-se em se tornar uma pessoa ainda mais independente e autossuficiente. Ela continuou a se dedicar a seus estudos, trabalhando em projetos pessoais que lhe traziam satisfação e um propósito próprio.
No fundo, sabia que a busca de Rafael pelo dinheiro talvez nunca lhe permitisse ver quem ela realmente era, mas essa aceitação a ajudou a manter sua dignidade intacta. No entanto, a tensão entre eles logo começou a aumentar. Com o passar dos dias, a distância emocional era evidente, e, ao mesmo tempo, uma série de pequenas disputas domésticas revelava o conflito de personalidades. Rafael, habituado a um estilo de vida mais agitado e superficial, gostava de festas e eventos sociais, enquanto Emma preferia a tranquilidade de sua casa e a companhia de seus livros e do piano. Essa diferença de estilos logo se tornou um problema. Rafael queria que Emma o acompanhasse em eventos e jantares, para mostrar a todos que formavam um casal feliz, mas ela se recusava, não por teimosia, mas por convicção de que não queria forçar-se a ser alguém que não era. A primeira dessas discussões ocorreu quando Rafael insistiu para que Emma o acompanhasse em uma recepção importante organizada por um amigo influente. Ele acreditava que a presença de Emma, ainda que discreta, a ajudaria a reforçar sua imagem como homem casado e respeitável. No entanto, Emma recusou o convite educadamente, afirmando que preferia passar a noite em casa. "Emma, você precisa começar a me acompanhar nesses eventos", disse Rafael, em um tom que misturava impaciência e frustração. "Essas aparências importam, principalmente para mim. Eu preciso mostrar que somos um casal unido, que estamos infelizes." Ela olhou para ele, com uma calma desconcertante, e respondeu: "Eu entendo, Rafael. Mas essas festas e recepções não são quem eu sou. Nunca foram. Se você quer que eu o acompanhe para fortalecer sua imagem, preciso ser sincera, e isso é algo que não posso fazer só para manter aparências. Eu quero ser autêntica, e fingir algo assim seria um desrespeito comigo mesma." A resposta de Emma deixou Rafael surpreso. Ele esperava que ela concordasse sem questionar, que aceitasse sua condição de esposa decorativa sem resistência. Aquela posição firme e convicta de Emma o incomodava. Ao mesmo tempo, havia algo ali que ele não conseguia ignorar, uma força sutil que o desafiava. Por mais que ele tentasse desprezar essa atitude, Emma estava começando a plantar, em seu coração, uma semente de admiração. Sem outra escolha, Rafael foi ao evento sozinho. A ausência de Emma, porém, despertou a curiosidade de muitas pessoas, que começaram a perguntar por que a esposa dele raramente aparecia em ocasiões sociais. Ele inventou desculpas, mencionando compromissos e interesses pessoais dela, mas, aos poucos, percebeu que o fato de Emma não estar ao seu lado era um empecilho para a imagem que ele queria projetar. E, mesmo que não admitisse, a ausência dela o fazia sentir uma espécie de vazio. Nos meses seguintes, o relacionamento entre eles continuou a ser marcado por essa dicotomia. Rafael tentava controlar as situações e moldar Emma conforme seus interesses, enquanto ela permanecia firme, recusando-se a deixar de ser quem era. Essa convivência forçada criou uma tensão latente que, eventualmente, resultava em discussões frequentes, algumas delas sobre assuntos triviais, mas que, na verdade, refletiam as diferenças mais profundas entre os dois. Em uma dessas discussões, Emma finalmente se manifestou de maneira mais assertiva. Rafael havia voltado para casa tarde, após uma noite de apostas e jogos com amigos, e encontrou Emma esperando por ele no escritório. Ele ficou surpreso ao vê-la ali, com uma expressão séria e firme. "Rafael, nós precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós", começou ela, com uma calma que desarmava qualquer tentativa dele de interrompê-la. "Eu sei que para você, este casamento foi uma oportunidade. Mas para mim, é minha vida. E não quero viver em um relacionamento onde fingimos ser algo que não somos." Rafael, tentando manter uma postura indiferente, retrucou: "Emma, o que você quer que eu faça? Que largue tudo o que sempre fiz, meus amigos, meus compromissos. A realidade é que eu não sou como você, e você nunca parece interessado em tentar mudar." Emma permaneceu calma, mas sua voz era firme: "E eu nunca quis que você mudasse, Rafael. Só quero que pare de me forçar a viver de acordo com as suas expectativas. Eu quero ser eu mesma, e quero que você veja quem eu realmente sou. Mas, se você não quer ou não consegue, então precisamos encontrar uma forma de coexistir sem ferir um ao outro." As palavras de Emma atingiram Rafael em cheio.
Pela primeira vez, ele percebeu que a relação deles estava realmente lhe escapando das mãos. Aquela não era uma esposa submissa e passiva, era uma mulher forte, que, apesar de todos os desafios, mantinha sua dignidade intacta. Ele ficou em silêncio, sem saber o que responder, e Emma, sem esperar mais, saiu do escritório e foi para o quarto, deixando-o com seus próprios pensamentos. Com o passar dos meses, Rafael começou a observar Emma de uma maneira diferente. Ele percebia que, enquanto ele se perdia em suas ambições e tentativas de parecer bem-sucedido, ela mantinha-se fiel a si mesma. Ela se dedicava aos estudos, envolvia-se em projetos de caridade e cuidava da casa com uma calma e uma organização que ele jamais compreenderá. Emma, apesar de todos os desafios, parecia estar em paz consigo mesma, e essa paz começava a instigar uma curiosidade em Rafael que ele nunca imaginara sentir. Um dia, ao voltar para casa mais cedo do que o habitual, ele a encontrou tocando piano, algo que raramente tivera oportunidade de presenciar. Emma estava concentrada, os dedos deslizavam pelas teclas com uma delicadeza que parecia refletir toda a suavidade e profundidade de sua personalidade. Rafael ficou parado na porta, ouvindo a melodia que ela tocava, sentindo-se, pela primeira vez, tocado pela presença dela de uma forma que ia além das aparências. Havia ali uma beleza que ele não havia notado, uma complexidade que ia muito além da imagem superficial que ele construíra dela em sua mente. Emma, ao perceber sua presença, interrompeu a música e olhou para ele, surpresa. Rafael, ainda desarmado pela cena, tentou disfarçar seu constrangimento e perguntou: "Você toca há muito tempo?" Ela sorriu, um sorriso suave que revelava uma sinceridade que ele raramente via nas pessoas ao seu redor. "Sim, desde a infância. É algo que sempre amei fazer, mas que ninguém nunca realmente se interessou em ouvir." Aquela resposta, simples e direta, tocou Rafael de uma maneira inesperada. Ele percebeu que jamais havia realmente se interessado pela vida de Emma, por quem ela era de fato. Ele estava começando a enxergá-la sob uma nova perspectiva, mas, ao mesmo tempo, sentia-se incomodado com as emoções que aquilo despertava nele. Seria possível que, depois de tanto tempo, ele começasse a sentir algo verdadeiro por aquela mulher que, até então, ele considerava insignificante? Nos dias que se seguiram, Rafael tentou se aproximar mais de Emma. Ele passou a ouvi-la quando ela falava sobre seus projetos e até a acompanhou em algumas visitas a instituições de caridade nas quais ela era voluntária. Cada experiência ao lado dela mostrava que Emma possuía um universo interior vasto, repleto de empatia e generosidade, algo que ele jamais teria imaginado. E, embora tentasse se convencer de que ainda estava interessado apenas na fortuna, não conseguia evitar o crescente respeito e admiração que começava a sentir por ela. Emma, que notava as pequenas mudanças em Rafael, mantinha-se cautelosa. Ela também estava surpresa com as atitudes dele, mas temia que aquilo fosse temporário, uma encenação para cumprir a condição imposta pelo pai. Ainda assim, ela apreciava as conversas e o interesse que ele finalmente demonstrava, e, mesmo sem grandes expectativas, começou a nutrir uma pequena esperança de que, talvez, o destino pudesse lhes reservar uma chance de felicidade real. Enquanto o primeiro ano de casamento se encerrava, Rafael começou a perceber que estava enfrentando um dilema. Ele sabia que sua vida seria mais simples se continuasse focado em seus interesses financeiros, mas agora havia algo que o prendia a Emma de uma maneira inesperada. Ele, que sempre desprezara a ideia de amor e compromisso, agora se via questionando suas próprias escolhas e sua própria capacidade de enxergar além das aparências. Com o desafio dos 3 anos ainda pela frente, Rafael enfrentava uma transformação interior. Ele sabia que teria que escolher entre o caminho fácil, que era continuar fingindo para alcançar a fortuna, ou enfrentar o desafio de realmente abrir seu coração para Emma, uma mulher que, aos poucos, revelava-se como alguém extraordinário e única. Ao entrar no 2º ano de casamento, Rafael e Emma estavam longe de serem o casal ideal que a sociedade esperava, mas algo genuíno começava a florescer entre eles. A convivência, que inicialmente era apenas uma transação, uma obrigação mútua, transformou-se em uma parceria cautelosa e surpreendentemente agradável. Rafael, outrora frio e calculista, agora enxergava Emma com um novo olhar, enquanto ela, embora cautelosa, permitia-se acreditar que poderia haver algo mais naquele casamento.
A transformação de Rafael, contudo, não fora rápida ou fácil. Acostumado a uma vida de aparências e superficialidades, ele inicialmente resistira a qualquer sentimento genuíno que surgisse em relação a Emma. Mas a convivência diária e o convívio com a sensibilidade dela, com sua força tranquila e sua dedicação ao que acreditava, fizeram-no questionar a própria visão do mundo e as motivações que o haviam levado a aceitar aquele casamento. Uma das mudanças mais significativas aconteceu em um fim de semana, quando Rafael decidiu acompanhar Emma em uma visita a um orfanato onde ela trabalhava como voluntária. Ele, que nunca havia se envolvido em ações sociais ou experimentado o ato de servir aos outros sem esperar algo em troca, foi inicialmente relutante. No entanto, Emma o convenceu a ir com ela, dizendo que gostaria de compartilhar uma parte importante de sua vida. No orfanato, Rafael foi recebido por crianças que imediatamente correram para Emma, abraçando-a com carinho. A cena o desconcertou, ele não imaginava que sua esposa, a quem ele havia julgado como introvertida e distante, era uma figura tão querida e amada por aquelas crianças. Ao ver Emma brincando e se divertindo com elas, ele sentiu algo profundo e inexplicável, uma admiração que ele próprio não entendia. Aquela mulher, que até então ele via como uma figura simples e sem atrativos, parecia irradiar uma beleza e uma alegria autênticas que ele jamais encontrara nas pessoas de seu círculo social. Enquanto observava Emma, Rafael foi se aproximando das crianças, e lentamente, foi convidado a participar das atividades. Ele jogou bola com os meninos, contou histórias para os menores, e sem perceber, se viu sorrindo e rindo de uma forma que há muito tempo não experimentava. Quando a tarde terminou, ele estava exausto, mas havia algo diferente dentro dele, uma sensação de leveza que contrastava com o peso da ambição e da frieza que ele sempre carregara. Durante a viagem de volta para casa, Emma percebeu que Rafael estava mais quieto do que o habitual. Ele parecia perdido em pensamentos, e ela respeitou seu silêncio. No entanto, quando já estavam chegando, ele quebrou o silêncio. "Eu nunca imaginei que você tivesse esse lado, Emma. Você é tão querida por eles. É como se você fosse outra pessoa perto das crianças", disse ele, com um tom sincero que ela raramente ouvirá. Emma sorriu levemente, sem tirar os olhos da estrada. "As crianças me ensinam muito, Rafael. Estar com elas me lembra que existem coisas muito maiores do que dinheiro ou status. A alegria delas é pura, sem pretensões. E acho que é por isso que gosto tanto de estar lá." Aquela resposta ressoou profundamente em Rafael. Ele percebeu que Emma vivia em um mundo muito diferente do dele, um mundo onde o valor de alguém não era determinado pela aparência ou pela fortuna, mas pelo amor e pelo impacto positivo que causava na vida dos outros. E, pela primeira vez, ele se perguntou se esse mundo de Emma não era, na verdade, muito mais verdadeiro e enriquecedor do que o mundo de aparências que ele sempre conhecera. Conforme o tempo passava, Rafael começou a mudar suas próprias atitudes. Ele se viu cada vez mais envolvido nos projetos de Emma, ajudando-a nas ações sociais e até oferecendo suporte financeiro para algumas das causas que ela apoiava. Essa nova rotina transformou-o de uma forma que ele jamais imaginara. Aos poucos, ele se afastou das amizades superficiais e das atividades vazias, e começou a perceber a beleza da vida simples que Emma valorizava. Emma notou essas mudanças e sentiu uma esperança tímida crescendo em seu coração. Apesar do acordo inicial que fizera consigo mesma de manter distância emocional, começou a perceber que Rafael estava se aproximando dela de uma forma mais genuína. Ele a olhava de maneira diferente, com uma admiração silenciosa, e havia momentos em que parecia querer se abrir com ela, compartilhar seus medos e inseguranças. Emma, que antes não esperava nada além de uma convivência educada, agora permitia-se sonhar com a possibilidade de um amor verdadeiro. Uma noite, depois de um evento beneficente que haviam organizado juntos, Rafael tomou coragem para conversar com Emma de forma mais sincera. Estavam sentados na varanda de casa, onde uma suave brisa noturna balançava as cortinas. Rafael, ainda com o terno do evento, olhou para Emma, que estava descalça e com um olhar tranquilo, observando as estrelas. "Emma, eu queria te agradecer por tudo", começou ele, hesitante, mas sincero. "Nunca pensei que alguém como você pudesse me ensinar tanto. Eu sempre vi o mundo de uma forma rasa, talvez.
Mas você me mostrou que existe um lado mais profundo nas coisas, e hoje eu consigo ver o quanto eu estava perdido. Emma virou-se para ele, surpresa com a intensidade de suas palavras. Havia ali uma vulnerabilidade que ela nunca vira antes, e, sem interrompê-lo, ela incentivou a continuar. Quando me casei com você, ele prosseguiu, eu estava obcecado com o dinheiro, com o status, e fui tolo. Mas agora eu percebo que você é a melhor parte da minha vida. Você é alguém que não precisa de status para ser admirada, e eu estou começando a ver que talvez seja você que está certa. Emma sorriu, emocionada. Havia esperança naquelas palavras, e ela percebeu que o coração dele estava, enfim, se abrindo. Rafael, a vida não precisa ser uma competição constante. Eu nunca quis mudar você, mas fico feliz que você esteja descobrindo isso por si mesmo. E se algum dia você decidir que realmente quer fazer parte desse mundo, que quer fazer as coisas de maneira diferente, eu estarei ao seu lado, disse Emma, segurando sua mão. Naquele instante, Rafael sentiu uma onda de emoções. Ele olhou para Emma e, pela primeira vez, percebeu que havia encontrado alguém que o amava pelo que ele era, e não pelo que ele poderia oferecer. Ela o aceitava em sua essência, com todos os seus defeitos e imperfeições, e, naquele momento, ele soube que estava verdadeiramente apaixonado. Os meses seguintes foram os mais felizes que Rafael já experimentara. Ele e Emma passaram a viver como verdadeiros companheiros, compartilhando sonhos, planos e momentos de felicidade simples. Rafael, que antes mal suportava a ideia de estar em um casamento arranjado, agora não conseguia imaginar sua vida sem Emma. Ele a admirava profundamente, e, aos poucos, percebeu que estava disposto a qualquer coisa para fazê-la feliz. Ao final do segundo ano de casamento, Rafael já não pensava mais na fortuna. O amor que ele sentia por Emma preenchia de uma maneira que nenhuma riqueza material jamais poderia fazer. Ele sabia que havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer herança, um amor verdadeiro, baseado no respeito e na admiração mútua. Emma, que ao longo desse tempo havia observado a transformação de Rafael, também estava completamente apaixonada. Sabia que, juntos, poderiam construir uma vida plena, longe das pressões e aparências que tanto a oprimiam. Ela viu nele um homem renovado, alguém que finalmente encontrara o que realmente importava na vida.